Nas últimas teleaulas desse módulo de higiene e segurança no trabalho, a gente deu o maior destaque para a prevenção dos acidentes. Mas e se um acidente acontecer ali, com a gente, ou com um colega nosso bem do nosso lado, o que é que a gente faz? Para você não ficar sem saber o que fazer numa hora dessas, assista a nossa teleaula de hoje. Ela é a última de higiene e segurança no trabalho. Você vai aprender até onde vão os primeiros socorros. Vai aprender o que fazer numa emergência. Vamos estudar também quais são as ocorrências mais comuns em acidentes do trabalho. E vamos aprender a lidar com as consequências desses acidentes. Porque quando acontece um acidente, não basta ser solidário, ter boa vontade e ter iniciativa. Precisa mesmo saber o que fazer e como fazer. Porque você sabe, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Calma, olha, peraí. Preciso ter calma. É preciso ter calma, mas a gente precisa saber o que fazer, viu? Imagine se isso acontece com você ou com alguém do seu lado. Nessas horas, a gente precisa saber o que fazer. Então, vamos começar do começo. Vamos ver a definição de primeiros socorros. Primeiros socorros são o conjunto de medidas que alguém presta a um acidentado ou a alguém que, de repente, venha passar mal da saúde. Normalmente, os primeiros socorros são prestados no próprio local do acidente, antes da chegada do auxílio médico. Quer dizer, os primeiros socorros são sempre medidas de emergência. São prestados normalmente por um leigo, quer dizer, por alguém que não é profissional da saúde. Mas como você sabe, a vítima precisa receber cuidado profissional o mais rápido possível. Os primeiros socorros que a gente presta a um colega são, como eu já disse, medidas de emergência, que têm os seguintes princípios básicos: salvar e manter a vida da vítima, evitar mais lesões ou o agravamento da situação da vítima e providenciar socorro qualificado o mais rápido possível. O possível e o impossível, isso é que deve ser feito numa situação de emergência. Nós vamos agora avaliar passo a passo o que é esse possível e esse impossível. O pessoal aqui nessa indústria está simulando um atendimento de emergência. Qual é a primeira atitude que deve ser tomada no caso de uma situação de emergência? A primeira coisa é fazer uma avaliação. Avaliação do local do acidente em si e da própria vítima. E como é feita a avaliação do local? A gente precisa verificar se o local é perigoso para a vítima, se ele não vai piorar o estado da vítima ou atingir outras pessoas. E a avaliação do acidente, como é feita? Bom, a avaliação do acidente é feita para verificar o acidente em si e como ele aconteceu. A gente verifica isso com a própria vítima ou com alguma testemunha. E como é feita a avaliação da vítima? Bom, aí depende. Se ela estiver consciente, é de um jeito. Se ela estiver inconsciente, é de outro jeito. Com a vítima consciente, devemos mantê-la deitada e em posição confortável. Em seguida, devemos verificar os sinais vitais que são a pulsação, a respiração e a temperatura. Daí vamos colher informações sobre sensibilidade, sobre dor e também sobre a capacidade de movimentação da vítima. Verificamos então quais são os tipos de ferimentos e lesões. Mantemos a respiração desimpedida, removendo restos de alimentos, dentaduras e outros objetos. E afrouxamos as roupas, os cintos ou qualquer coisa que possa prejudicar a circulação. Bom, isso é para a vítima consciente. O procedimento sofre algumas alterações no caso da vítima estar inconsciente. Bora, não, calma. Deita ele. Olha, com a vítima inconsciente, nós devemos acomodá-lo o mais confortável possível. Daí verificamos os sinais vitais, que são o pulso, respiração, temperatura. Depois verificamos os sinais de apoio, que são a cor, a umidade da pele e a sensibilidade. Checamos as lesões, os ferimentos da vítima, mantemos as vias respiratórias livres, afrouxamos a roupa e o cinto para auxiliar na circulação e só então colocamos a vítima na posição lateral de segurança. Você que não está por dentro desse assunto, talvez não saiba como a gente deve verificar os sinais vitais e os sinais de apoio. Vamos ficar por dentro desse assunto? Os principais sinais de apoio e sinais vitais que a gente deve checar no acidentado são os seguintes:
a pulsação, que é sentida através do tato, como você vê aí. A respiração pode ser verificada colocando no nariz do acidentado um espelho, um vidro ou metal polido, que deve ficar embaçado com a respiração. A temperatura a gente avalia comparando o calor do corpo da vítima com o calor do nosso próprio corpo. Dessa forma, o estado das pupilas é um sinal de apoio, que a gente vê assim, colocando uma fonte de luz perto do olho. Em condições normais, a pupila se contrai com a luz. Se não houver reação, é sinal de inconsciência ou estado de choque. A cor e umidade da pele podem ser verificadas pela aparência. A aparência normal da pele é rosada na maioria das pessoas. A gente deve ver, principalmente, a cor e a umidade das mãos e dos pés do acidentado. E a sensibilidade, que é checada pela reação dos músculos. Com um estímulo, eles devem reagir, senão, pode ser um outro sinal de inconsciência. Depois de avaliar esses sinais, a próxima coisa que você deve saber fazer é a triagem, quer dizer, saber escolher a prioridade. Quais as vítimas que você deve atender primeiro? Bom, como você deve ter imaginado, as vítimas desmaiadas que não apresentam respiração devem ser socorridas em primeiro lugar. Em seguida, as pessoas com falta de circulação, com o pulso fraco, é que devem ser atendidas. A gente presta o socorro ali mesmo, no local do acidente. Mas a gente deve comunicar logo o pessoal especializado, o pronto-socorro ou a polícia militar pelo telefone 190. Agora, quanto ao transporte da vítima, seja de carro ou no que for, você só deve fazer se não puder esperar a chegada do socorro de emergência. Por exemplo, no caso de uma sangria grave, aí sim, você deve procurar um transporte urgente. Mas antes que você pense em qualquer atitude, é bom você saber que o transporte de uma pessoa acidentada é bastante delicado, né? Aliás, dependendo da maneira como for feito esse transporte, ele pode até agravar a situação do acidentado. E antes de você pensar num transporte de urgência, é melhor você conhecer muito bem quais são as ocorrências mais comuns e saber como agir em cada uma delas. Por favor, quais são as situações mais comuns de acidentes no trabalho? Pancadas, queimaduras, choques elétricos, intoxicações, hemorragias ou ocorrências clínicas, quer dizer, problemas de saúde mesmo. Certo, vamos conferir cada uma delas. Queimadura é a lesão causada por agente térmico, seja o calor, o frio, produtos químicos, irradiação ou eletricidade. Existem queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Numa queimadura não se deve passar óleo, graxa, bicarbonato nem pasta de dente. Não se deve também oferecer bebida alcoólica para a vítima, muito menos tocar a área queimada com as mãos ou estourar bolhas. A área afetada deve ser coberta com um pano limpo, se possível umedecido com água. Um plástico limpo também serve para proteger a área queimada. Outra ocorrência comum, o choque elétrico. Choque elétrico é uma descarga elétrica que pode causar até a morte. Ele pode alterar os batimentos cardíacos e provocar, em alguns casos, queimadura. A primeira providência que você deve tomar num caso de choque elétrico é identificar e desligar a fonte de energia que causou o choque. Se isso não for possível, afaste a vítima usando material isolante, como borracha ou madeira seca, por exemplo. Mais uma ocorrência comum em acidentes do trabalho, a intoxicação. Intoxicação é quando uma substância tóxica, química ou natural, entra em contato com o nosso corpo. Normalmente a intoxicação acontece pela ingestão da substância, mas também pode acontecer intoxicação pela respiração e até pela pele. Cuidado! Em caso de intoxicação, a primeira coisa a fazer é identificar a substância tóxica. Se for um produto químico, confira na embalagem o que fazer para a desintoxicação. E, se for possível, leve a embalagem do produto para o socorro médico. Outro tipo de intoxicação, que se não for tratada a tempo pode até matar o trabalhador, acontece no contato com animais venenosos, picadas de cobra, escorpião ou aranha. Se isso acontecer, deve-se deixar a vítima em repouso, pois o movimento facilita a absorção do veneno. Em segundo lugar, deve-se dar água para a vítima para evitar que ela se desidrate.
Em hipótese alguma, dê qualquer tipo de remédio caseiro. E, se possível, leve o animal que envenenou o trabalhador para o posto de saúde, a fim de que ele possa ser identificado. Bom, aqui a gente já identificou as causas do acidente com o operário. Ele teve um desmaio por causa de um problema de saúde muito comum na família dele. Mas as consequências do acidente poderiam ter sido outras. As consequências seriam outras se fosse um desses acidentes mais comuns, como uma pancada, uma queimadura ou um choque. Agora, no caso de uma pancada, por exemplo, pode acontecer uma fratura, que é quando um osso se quebra. E quando, por exemplo, por causa de uma pancada, um operário fratura um osso, como é que fica? A gente precisa identificar se existe uma lesão parcial ou total do osso. Se for uma lesão fechada, ela só incha. Agora, se for uma fratura exposta, ela pode romper a pele, causando um ferimento além da hemorragia. E além dessa identificação, o que vocês fazem nos primeiros socorros de uma fratura? A gente coloca a vítima numa posição confortável, evita movimentar o membro lesionado e imobiliza a fratura com muito cuidado. No caso de uma fratura exposta, a gente deve fazer ainda um curativo no local para evitar infecções. E algumas fraturas são muito graves, não são? Sim, se a fratura for na coluna, a gente deve manter a vítima em repouso absoluto e só transportar em maca dura direto para o pronto-socorro ou hospital. E no caso de ferimentos, perda de sangue ou outras secreções, quais são os cuidados que o socorrista deve tomar para evitar os riscos de contaminação? Ele deve evitar o contato direto com sangue e secreções, até para a prevenção da AIDS. Evitando o contato direto com sangue e secreções, o socorrista está se protegendo e protegendo a própria vítima do acidente. Em caso de acidente, é sempre bom ter à mão uma caixa de primeiros socorros, como a que mostra no seu livro de estudo. E todos os produtos que vão estar dentro dessa caixa, eles têm que estar sempre muito bem rotulados. Os objetos pontudos têm que estar sempre protegidos e os medicamentos têm que estar dentro do prazo de validade. E dar um medicamento é sempre serviço de um médico ou de um profissional de saúde. Você tem é que se informar o mais que puder sobre como socorrer um companheiro. E tem de prestar atenção na revisão de tudo que você aprendeu na nossa teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na última teleaula do módulo de higiene e segurança no trabalho, você teve um primeiro contato com os primeiros socorros. Viu como é que se deve agir numa situação de emergência? Quais são as ocorrências mais comuns? Assim como as consequências mais comuns de um acidente do trabalho. Então, está preparado para enfrentar um acidente de trabalho? Olha, eu acho bom que antes de responder essa pergunta, você dê uma boa lida no seu livro de estudos nessa aula. Leia e releia, estude, faça os exercícios. Pesquise em outros livros, em manuais, em enciclopédias. Você só tem a ganhar. E a sua saúde e a sua segurança também. Bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.